A paz do Senhor Jesus. Este quem vos salva, seu irmão em Cristo, Diácono Jailson Pontes. Eu falo aqui da cidade de Pariquera-Sul, estado de São Paulo, Brasil. Deus abençoe a todos que estão conosco neste momento no canal Vida Missionária. Não se esqueçam, amém, irmãos, de compartilhar este link nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, enfim, todos os meios de mídias aí sociais. E não se esqueça de se inscrever neste canal. Você se inscrevendo, o próprio YouTube aí vai trazer as notificações quando estivermos com vocês, amém? Ao vivo ou postando qualquer outro tipo de vídeo. Glórias a Deus. Deus abençoe, pastor Nilson Pina, nossa irmã Cíntia Pina. Então nós vamos aqui meditar em uma palavra de Deus aos nossos corações nesta hora, amém? Então vamos ler aqui Isaías capítulo 49 e no seu versículo 15. Livro de Isaías capítulo 49 e versículo 15. Graças a Deus. Então vamos ler. Que nos diz assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que nem não se compadeça dele do filho do seu ventre? Mas ainda que esta esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Graças a Deus. Oremos. Senhor meu Deus, eterno Pai, estamos aqui neste momento diante da Tua Palavra e cremos, Pai, no poder da Tua Palavra. Deus, fala ao meu coração, aos corações, Senhor, de todos os ouvintes nesta hora, onde quer, Senhor, que alcance, Pai, que o Senhor possa falar este coração. Jesus, fica conosco, nos direciona, Pai, pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Estamos aqui diante da palavra do Senhor e podemos ver um versículo até mesmo conhecido, mas eu sempre costumo dizer que a palavra do Senhor, ela nunca fica velha, ela sempre será renovada pelo seu Espírito Santo. E como diz o escritor em aos Hebreus capítulo 4, versículo 12 em diante, que nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, da medula e da junta, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então entendemos que a palavra do Senhor, ela é revelada. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o coração de cada ouvinte neste momento. Então podemos ver que Deus aqui se retratando por meio desta palavra. E podemos até mesmo dar um tema para esta mensagem. Podemos até mesmo ser esquecido pelas pessoas. Podemos até mesmo ser esquecido pelos homens, mas jamais esquecido por Deus. E podemos ver que aqui neste versículo, o profeta Isaías, até mesmo ele começa a dizer, o próprio Deus usando, por meio desta palavra, e dizendo, pode-se uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que compadeça dele do seu próprio ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Com certeza, neste momento, estou falando com vidas. Talvez neste momento você pode estar se sentindo esquecido pelo próprio Deus. Porque sabemos que estamos diante de situações. Todos que eu falo neste momento, cada um tem a sua dificuldade. Cada um está passando por um momento. E é claro que numa forma coletiva, numa forma mundial, todos estamos diante de uma situação, de uma pandemia, onde o temor, o medo, o desespero tem batido, enfim, sobre corações. Mas podemos ver aqui a palavra do Senhor nos relatando que Deus não nos esqueceu.
Parece até que é uma palavra de ironia da própria Deus, mas não. Deus dizendo, pode sim uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que compadeça dele do seu próprio ventre. É impossível uma mãe, uma mulher estando gestante, e ela estando com seu filho dentro do seu próprio ventre, por mais que ela não queira ter aquela criança, é impossível ela esquecer, porque ela sente as contrações, né? Sente ali as dores, enfim, então é impossível. Mas Deus dizendo, ainda que esta se esquecesse, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Então esta é a palavra fiel, esta é a palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Talvez neste momento você pode estar se sentindo abandonado, se sentindo excluso, se sentindo, sei lá, rejeitado, se sentindo até mesmo, aparentemente, parece que Deus até mesmo te esqueceu. Mas jamais, Deus não te esqueceu. Meditando na palavra do Senhor, nós vemos homens que até mesmo foram esquecidos pelos próprios homens. Mas homens que tinham uma promessa, que Deus tinha um plano, que Deus tinha um projeto. Eles foram esquecidos pelos homens, mas não foi esquecido por Deus. Porque quando Deus tem uma promessa na vida do homem ou da mulher, Deus ele cumpre com a sua palavra. A própria palavra de Deus nos relata que assim será, diz o Senhor. A palavra que sair da minha boca, ela não vai voltar para mim vazia, sem antes prosperar naquilo em que foi designado. Ou seja, o que Deus falou ao teu respeito, ao seu tempo, ao seu momento certo, Deus, ele há de cumprir. É como diz a própria palavra do Senhor, né? Que o homem, ele pode falhar, mas Deus jamais vai falhar, né? Deus, ele cumpre para com a sua palavra. Deus, ele é fiel para poder realizar aquilo ao qual ele tem para com a vossa vida. Podemos ver que a Bíblia nos mostra uma história de um homem, de um moço, cujo nome era José. E podemos ver que a Bíblia nos relata que José tinha sonhos. Sonhos, não sonhos dele, mas sonhos que Deus o dava para que ele sonhasse. Eram planos de Deus, eram projetos de Deus, eram revelações de Deus para a sua vida, e Deus o deu em sonho. É claro que ele, em uma imprudência, ele acaba contando o seu sonho aos seus próprios irmãos. Ali, é claro, despertou um certo espírito de inveja, e ali tramaram contra ele e tentaram para com a vida dele. Mas podemos ver que aparentemente parece que acabaram com a vida deste moço. Pegaram ele e jogaram dentro de uma cova, como se não bastasse, tiraram daquela cova, venderam ele como escravo, foi comprado como escravo e foi tido como escravo, foi acusado injustamente e caiu dentro de uma prisão, mas Deus estava trabalhando a favor dele. Deus estava pelejando por ele. Deus era com ele, porque muitas vezes Deus permite circunstâncias e situações sobre a vida do homem, mas nós devemos entender que Deus está no controle de todas as coisas e nunca devemos esquecer da palavra do Senhor que nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Quando diz todas, é todas as coisas. Não são só as vitórias, as conquistas, as bênçãos, não. Mas são também quando estamos e aparentemente estamos derrotados, estamos aflitos e até mesmo afligidos. Mas não devemos esquecer que Deus, ele está conosco em toda situação e em toda circunstância. E podemos ver, né, nesta passagem que José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. José foi tido como morto para o seu velho pai Jacó. Mas Deus não tinha esquecido dele. Por mais que ele estava na mão de outras pessoas que não eram seus próprios familiares, mas lá Deus estava cuidando dele. Tanto que a Bíblia faz questão em enfatizar que quando ele estava na casa de Potifar como servo, como escravo,
tudo que ele colocava a mão prosperava. A Bíblia nos fala que quando ele caiu dentro do cárcere, dentro da cadeia onde ele colocava a mão, tudo ali também prosperava. Ou seja, aqueles que são de Deus, aonde ele estiver, será abençoado. Aonde eles colocar a planta do seu pé, será abençoado. Então entendemos que quando Deus tem um plano, quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem algo a realizar na vida do homem, o inimigo pode até tentar para com a vida dele, para com a vida dela, mas Deus sempre vai estar, entendeu? Adiante deste homem, adiante desta mulher. Deus permite a circunstância e situação, mas diante das situações Deus sempre vai estar conosco. O povo de Israel, que eu diga, nós revendo a palavra do Senhor, nós vemos que o povo de Deus caminhou em meio a deserto 40 anos. 40 anos em meio a deserto. Deserto é dificuldade. Deserto é escassez de pão, escassez de água, escassez de alimento. Deserto é prova. Mas no deserto a Bíblia nos fala que Deus era com o seu povo. O interessante é que quando o povo sentia aquele calor escaldante do meio-dia, da metade do dia, a Bíblia nos fala que Deus enviava uma nuvem, para que pudesse até mesmo estar em cima deles, para que pudesse o refrescar. Quando ele sentiu sede, a Bíblia nos fala que Deus fazia com que Moisés ferisse a rocha e da rocha saía água, para que eles pudessem saciar sua sede. Quando o povo sentia fome, a Bíblia nos fala que Deus mandava cair maná do céu para ele saciar a sua fome. Qual é o sapato que vai aguentar 40 anos andando? Imagina, mas a Bíblia nos fala que Deus também mantinha o seu sapato. Deus mantinha as suas vestes. Então nós temos que ver que o nosso Deus é um Deus de providência. O nosso Deus é um Deus que nunca vai nos deixar na mão. Aleluia. Então podemos ver que o povo de Deus nunca ficou na mão. Então nós devemos entender que Deus não vai te deixar na mão. Deus não vai te desamparar. O salmista Davi disse que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém nas tuas mãos. E o salmista, com muita experiência de vida, disse: olha, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então entenda, Deus não vai te deixar na mão. Deus, ele tem contemplado a sua aflição. Deus tem contemplado a sua luta, a sua prova, a sua dificuldade. Deus, ele está com os teus olhos como chama de fogo sobre todos que estão nos ouvindo nesta hora. Deus conhece a sua vida, a sua história. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, e os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. E o Senhor disse: ainda na velhice darão frutos, serão viçosos, florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Então entendemos que Deus, Ele é fiel para com a sua palavra. José estava lá, tido como morto pelos seus próprios irmãos, tido até mesmo como morto para o seu próprio pai, porque nessas alturas seus irmãos achavam que ele já tinha se acabado, tinha se destruído e realmente tinha morrido. Mas Deus estava preservando a vida de José. Ele estava esquecido, abandonado, mas não estava esquecido e abandonado pelo próprio Deus. Deus permitiu as circunstâncias, dificuldades vir sobre ele, sim, mas Deus estava o preparando para uma grande vitória. E foi o que todos sabem, conhecem a história, que anos depois, depois de anos, ele é aclamado rei sobre todo o Egito. Então, ou seja, a promessa de Deus se cumpriu. Passou-se tempo, passou-se momentos, mas Deus estava com ele. Por isso que a palavra do Deus do Senhor nos relata e nos afirma o nosso coração, dizendo para que nós possamos se humilhar. Como diz a palavra do apóstolo Pedro: humilhai-vos debaixo da onipotente mão de Deus, que para no seu tempo certo Ele vos exaltará. Então os humilhados serão exaltados, e os exaltados sempre serão humilhados. Então nós devemos sempre estarmos se humilhando
diante do Senhor, se humilhando aos pés do Senhor. Nunca deixarmos de clamar, nunca deixarmos de orar e nunca deixarmos de acreditar no amanhã melhor. Estamos vivendo em tempos difíceis, estamos vivendo em tempos terríveis, vamos dizer assim. Talvez um dos piores momentos do século 21. Mas entenda, o nosso Deus é a nossa bandeira, o nosso Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então não tem por que nós temer as adversidades. E entender que o nosso Deus é o nosso guarda. E entender que o nosso Deus não nos esqueceu. É questão de tempo, é questão de momento. Assim como José, assim como Davi mesmo, né? Vale ressaltar e relembrar a história do rei, homem de Deus, né? Rei, homem de Deus, Davi, o pequeno Davi, que muitos não davam nada, mas Deus realizou uma grande promessa. Podemos ver que a Bíblia nos fala, né, lá no livro de Samuel, que quando Deus olhou para a terra e Deus rejeita Saul devido à sua desobediência, à sua rebeldia, à sua persistência em se rebelar contra Deus, a Bíblia nos fala que Deus rejeita Saul. E Deus rejeitando Saul, Deus fala com o sacerdote, o profeta e o juiz da época por nome de Samuel. Um homem de Deus, e Deus fala com Samuel, desce até a casa de Jessé, o belemita, e vai lá fazer um sacrifício, enfim. Ou seja, Deus já tinha um propósito, Deus já tinha um plano e um projeto para com Davi. Até então nem o próprio Samuel sabia, nem a nação de Israel nem sonhava, imaginava, nem o próprio Jessé, que era o pai de Davi, nem a família, os irmãos de Davi imaginavam, né, daquele grande acontecimento que iria acontecer. Tanto que a Bíblia nos relata que quando Samuel chega naquela casa, Davi não estava. A Bíblia nos fala que ali então Samuel fala acerca do sacrifício, enfim, e ali então começa a se apresentar, né, os filhos de Jessé. E a Bíblia nos fala que logo ali se apresenta Eliabe, aquele moço formoso, aparentemente tinha a cara de rei, né, tinha jeito de rei, e de repente a Bíblia nos fala que Samuel era um homem, sim, de Deus. Samuel era um profeta, Samuel era um juiz, Samuel era um sacerdote. E a Bíblia nos fala que Deus nunca tinha deixado uma palavra de Samuel cair por terra. Samuel era homem de Deus, mas Samuel era homem e todo homem olha pela aparência. Então Samuel olha para aquele homem pela sua aparência e diz, não, é este é o escolhido. Logo ele pega aquele vaso de azeite para ungir a Davi como rei. Mas ao mesmo tempo vem a repreensão do Senhor e vem um ensinamento para nós também. Quando o Senhor repreende a Samuel e diz aquele versículo, né, que não é esse não. Vocês, homem, atentam para a aparência, mas não vou para o que está aparente. Eu vou para o coração, eu conheço o coração do homem. Então assim também eu falo com vidas nesta hora. Talvez você tenha se desdobrado, você tenha feito, você tenha lutado, você tenha pelejado. E talvez muitos não tenham visto o seu esforço, o seu trabalho, até mesmo o seu sacrifício. Mas Deus ele tem contemplado. Deus tem visto o seu objetivo, o seu propósito. Deus conhece o seu interior. Deus conhece o seu pensamento. A própria palavra do Senhor diz, porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal. Me invocareis e ireis, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. De uma coisa eu tenho a plena certeza, não eu, mas a palavra do Senhor nos ensina, e com experiência própria, quando nós te colocamos de coração diante do Senhor, o próprio Deus ele sonda o nosso interior e ele tem o poder para realizar. Quando um homem e uma mulher está com propósito diante do Senhor, está com o seu coração voltado para com o Senhor, pode se levantar o que for, pode vir o que for, o próprio Deus ele entra, ele peleja, ele rompe barreiras para que possa abençoar a vida daquele homem e a vida daquela mulher.
Então, quando estamos no centro da vontade de Deus, quando estamos com o nosso coração voltado para com Deus, não vivendo simplesmente de uma aparência, mas vivendo de coração, vivendo para com Deus com o seu coração voltado, porque de nada adianta nós falarmos da boca para fora. É como o profeta Isaías, a certa feita, inspirado por Deus, disse, né? Este povo me honra com os seus lábios, com as suas bocas, me honram, mas o seu coração se afasta para bem longe de mim. Então, de nada adianta falarmos de boca, nada adianta pronunciarmos bem, muitas vezes orarmos uma oratória boa, aparentemente estarmos diante dos homens, como se diz, aparentemente, mas o nosso coração estiver longe de Deus, isso não vai nos resolver a nada. Não chegaremos a local algum. Davi estava lá, e Eliabe estava ali diante, aparentemente um moço, tinha cara de rei, tinha jeito de rei, mas não era ele. Conclusão, Deus rejeita, não é este. Passa Samar, passa Abinadab, passam-se todos os filhos de Jessé. E Samuel, como era um homem de Deus, diz, não, Deus nunca me deixou na mão. Acabou-se os seus filhos, Jessé, cadê os varões? E Jessé diz, não, para dizer que não tem mais nenhum, ainda tem o menor. Ou seja, ele está lá. Então, na mentalidade do seu pai, o Jessé, se esses que aqui estão não forem escolhidos, então menos Davi. Tanto que ele nem foi chamado ao sacrifício, aquele propósito. Então podemos ver a rejeição de Jessé para com seu próprio filho. Então podemos ver que Davi estava sendo rejeitado pelo seu próprio pai, pela sua própria família. Ele não tinha sido chamado. Aquele momento, né? Um momento ali tão importante para a família. Ele estava lá junto com os animais, estava lá no campo, mas eu não tenho dúvida que quando ele estava lá no campo ele salmeava a Deus, lá no campo ele adorava a Deus, lá no campo ele glorificava o Senhor, lá no campo ele adorava o nome do Senhor. Então entendemos que Deus estava com ele. Então Deus, ele é fiel para cumprir para com a sua santa palavra. Então sabemos que Deus, ele não nos deixa na mão. Então quando ele estava lá, com certeza ele estava buscando ao Senhor. Muitos não o viam, muitos não o enxergavam, mas Deus o estava enxergando. É isso que te importa. É o que eu sempre venho dizendo, sempre venho relatando em pregações, enfim, quando eu tenho oportunidade, o Espírito Santo me traz ao meu coração que o problema dos homens de hoje é que eles querem fazer para os homens, querem se apresentar diante dos homens, se esquecendo que a palavra do Senhor nos ensina, que nós temos que fazer para com Deus em oculto, para que Deus venha nos honrar em público, e não, as pessoas estão recebendo glória de homens. Então nós temos que entender que nós temos que fazer para com Deus, e de uma coisa é certa, você nunca se esqueça que Deus tem visto o seu propósito, Deus tem visto o seu clamor, Deus tem visto a sua súplica, Deus tem ouvido as suas orações de madrugada, os seus propósitos, seja lá onde você tem feito, Deus tem contemplado o seu coração. Oh, manto que na sub que me dará manto na gáfia. Ai, como um tu que nem que me diribe calabastê. Deus é fiel para com a sua palavra. Então nós vemos que Davi estava lá. Então ali Samuel diz, não, ninguém vai mover nada aqui, ninguém vai assentar a mesa, enfim, antes que ele chegue. Conclusão, quando Davi chega, o que ocorre? Logo Deus já confirma, e logo ele é ungido, e ali declara que ainda não é aclamado rei, mas ele recebe a unção como rei. Então ele é ungido naquele momento, e Deus ali mostra que Deus ele é fiel para cumprir para com a sua palavra. Então devemos entender e não devemos esquecer que Deus é conosco nesta caminhada. Deus é contigo nesta caminhada. Deus tem visto o seu propósito. Deus conhece a sua aflição. Então o segredo é nós entendermos o que Deus tem para conosco. Não se preocuparmos com isso, com aquilo, com o que vai ocorrer amanhã.
Porque a própria Bíblia nos relata que nós não devemos presumir o dia de amanhã, não presumas o dia de amanhã, porque não sabemos o que produzirás o dia, né? Hoje estamos aqui, amanhã não cabe a nós. O segredo é nós acreditarmos simplesmente no Senhor. Quando estamos com o Senhor, nós temos a plena certeza que Deus é fiel para poder nos guardar, poder nos livrar. O Salmo 91 nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós devemos estar no centro da vontade de Deus, para que Deus venha nos guardar. Muitas vezes, quantas pessoas preocupadas, e é claro, não é para menos diante da situação que estamos, mas a própria palavra de Deus nos relata em Salmos capítulo 127, versículo 1 em diante, que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nós devemos entender que se não é Deus em nossas vidas, nós não somos nada. Então nós dependemos de Deus, temos a dependência do Senhor. Mas de uma coisa é certa, isto é um momento, este momento ele há de passar. A nossa vida é a mesma coisa comparada a uma árvore de frutos. É comparado a árvores, né, de frutos que tem estação. Você pode pegar, existem tipos de árvore que ocorre isso, que durante o ano existem as suas fases, primavera, verão, outono, inverno, e tem momentos que aquela árvore, ela dá o seu fruto, e existem momentos que aquela árvore cai todas as suas folhas, que você olha muitas vezes, parece que não há mais vida, parece que morreu, alguma coisa aconteceu, ou caiu algum raio, morreu, não tem mais jeito. Quando você menos imagina, aquela mesma árvore já está nascendo folhas novamente, logo já está florescendo, está florida, logo já está com seus frutos. Enfim, é questão de fase, é questão de estação. Hoje você está passando uma fase difícil, mas amanhã você pode estar virando esta página. Nós devemos entender que para tudo se há um tempo determinado por Deus. Talvez o tempo que você está passando hoje é tempo de dificuldade. O tempo que você passa hoje é tempo de guerra. O tempo que você está passando hoje é tempo de chorar. É o tempo que você está derramando as lágrimas diante daquilo que você está atravessando. Mas entenda, assim como há o tempo de guerra, haverá o tempo da paz. Assim como há o tempo de chorar, há o tempo também de cantar. Como diz o Salmos capítulo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. Então devemos entender que Deus ele é fiel para cumprir para com a sua palavra, que Deus é fiel para realizar todos os nossos sonhos, mas para isso nós devemos acreditar. Sem fé não chegaremos a local algum, sem fé não alcançaremos nada. Nós temos que acreditar, ser positivos, não sermos pessimistas, acreditar que amanhã será melhor, acreditar que Deus vai mudar vidas, que Deus vai mudar a história, que Deus vai mudar o cativeiro, e não sermos pessimistas, porque um abismo puxa outro abismo. Nós temos que sermos otimistas e acreditar, ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Colocar em prática o que diz em Carta aos Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Então você que está ouvindo esta palavra neste momento, entenda que Deus não se esqueceu de você, que Deus em hipótese alguma te abandonou. O que você está passando é simplesmente um momento, é questão de momento, é questão de tempo, isso vai passar. Tudo isso que estamos atravessando é questão de tempo, no momento certo nós iremos atravessar. Assim como o povo de Deus no passado atravessou em meio a mar a seco, o mar se abriu, passaram meio a mar a seco e do outro lado cantaram o hino da vitória, assim será em nossas vidas também. Então nós devemos acreditar. Então você pode estar se sentindo esquecido, abandonado, rejeitado pelo próprio Deus, mas entenda, Deus não te abandonou. Muitas vezes Deus fica em silêncio. É como diz Isaías capítulo 59, versículo 1 e parte B, né? Que os ouvidos do Senhor não está gravado para poder nos ouvir. Então existe muitas vezes que Deus fica em silêncio, mas não quer dizer que Deus não está te ouvindo, né? É só nós pegarmos aquela história, uma passagem real,
que nós vemos a Bíblia nos relatando no livro de Daniel, que a Bíblia nos fala que Daniel entrou em um propósito, em uma campanha de oração. E a Bíblia nos fala que Daniel entra em oração com Deus. E ali podemos ver que aparentemente parece que Deus não estava ouvindo. Uma semana, nada. 7 dias, nada. Passa 14, 15, 16 dias, nada. 20 dias, nada. No 21º dia, quando ele estava ali orando e persistindo no propósito da oração, aparentemente parece que Deus não estava ouvindo. Mas a Bíblia nos fala que de repente o anjo enviado pelo Senhor desce onde estava Daniel e diz: olha, Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração e tornaste a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, Daniel, foram ouvidas as tuas palavras. Então nós podemos ver que desde o primeiro dia, do dia 1 dos 21 dias, que talvez ele como homem, talvez em algum momento pensou, achou talvez que Deus não estava ouvindo, mas Deus está ouvindo desde o primeiro dia. Mas Deus chegou com a resposta e Deus provou para ele que valeu a pena e que ele não estava. Era uma questão de provação, era uma questão de teste, era uma questão de perseverança. É isso que Deus quer ver em nossos corações. Então não desista dos seus planos, não desista dos seus objetivos, não desista da caminhada cristã, que é o principal. Não desista de Cristo e tão menos não desista da sua família, da sua casa, enfim, daquilo que você vem lutando. Então entenda, Deus é fiel para com a sua palavra. Então entenda, você pode se sentir esquecido, abandonado, e você pode até mesmo ser esquecido e abandonado pelo homem, mas por Deus jamais. Então guarda esta palavra. Pode-se uma mulher, diz o Senhor, esquecer do seu filho que cria, que compadeça dele do seu próprio ventre? Ainda que esta se esquecesse, diz o Senhor, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe. Amém a todos os irmãos que estão aí nos ouvindo. Deus abençoe a meus irmãos que estão aí deixando os seus comentários e os irmãos que estão aí deixando os seus pedidos de oração. Amém? Aí estaremos orando, apresentando os irmãos de oração, e Deus é fiel para poder abençoar. Amém? Deus abençoe, pastor Nilson Pina, Deus abençoe nossa irmã Cíntia, Deus abençoe a todos. Amém? Ficam todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.